6 jogos ontem deram sequência à antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Partidas decisivas a favor do título e contra o rebaixamento. Primeira partida na Arena Pantanal, que ratificou a presença de Cuiabá e Internacional na Copa Sul-Americana. Vitória colorada, 2-0. Gols do Ener Valencia, o 8º dele na Série A. E do Pedro Henrique. Agora luta contra o rebaixamento. Santos da Vila Belmiro foi derrotado pelo Fluminense com os titulares por 3-0. Gols do Martinelli e do John Arias ainda no primeiro tempo. E do Cano na etapa final. 10º gol dele no campeonato, o de número 40 na temporada. Ano passado foram 44. O argentino quer quebrar esse recorde. Mais um resultado ótimo para o Vasco, que se manteve fora do Z4 após a vitória do São Paulo sobre o Bahia em Salvador, na Arena Fonte Nova. 1-0, gol do Caio Paulista aos 52 minutos do segundo tempo. Agora briga pelo título. Mais um drama com tons de crueldade para o Botafogo, que fez 1-0 aos 51 minutos do segundo tempo, nos acréscimos, com Tiquinho Soares cobrando pênalti. 17º gol do vice-artilheiro do campeonato. Muita festa, muita comemoração e 2 minutos depois, o inacreditável. Edu empatou o jogo e o Botafogo completou 9 jogos sem vitória. Deixa mais uma vez o campeonato título escorrer pelas mãos. Coritiba 1, Botafogo 1, placar final. Quem também ficou em situação delicada, mais difícil de buscar o caneco, foi o Flamengo em pleno Maracanã, derrotado pelo Atlético Mineiro. Assistência do Hulk e o Paulinho aos 7 minutos fez 1-0. Paulinho é o artilheiro isolado da Série A, tem 18 gols. Mal começou o segundo tempo, aos 2 minutos, e Edenilson aumentou para o Galo. O mesmo Edenilson enxergou Pavon, que rolou para Rubens aos 36 minutos. Confirmar a vitória do melhor time do retorno até aqui. Flamengo 0, Atlético Mineiro 3. E o Palmeiras do Allianz Parque não vacilou contra o rebaixado América Mineiro e fez a sua parte. Logo com 1 minuto, o Hendrick marcou o 10º gol dele no Campeonato Brasileiro. Falta batida por Rafael Veiga na disputa com o zagueiro Murilo. Éder jogou contra, 2-0 Verdão. Passe de Piquerez e Flaco Lopes, que saiu do banco, fez 3-0. Escanteio batido por Veiga, Jailson escorou e o argentino novamente, Flaco Lopes, foi na rede para confirmar a goleada do Palmeiras, que só depende dele para ser bicampeão. Palmeiras 4, América Mineiro 0. Vamos dar uma olhada então na classificação aqui na tela do Balanço Geral. Palmeiras 66 pontos, Botafogo 63. Atlético Mineiro também 63, junto com o Flamengo, tá todo mundo aí na briga. Grêmio joga hoje, a gente mostra daqui a pouco, situação mais complicada, junto com o Bragantino 59 pontos, Fluminense 56, Atlético Paranaense 52, São Paulo 50, Internacional 49, Cuiabá 48, Corinthians 47. Aí tem Fortaleza 45, briga contra o rebaixamento. Fortaleza, faltam ainda 2 rodadas, tá ameaçado, mas um pouco mais seguro. Cruzeiro joga hoje 44, Santos 43, Vasco 42, Bahia 41. Ontem o Bahia estava empatando e estava jogando o Vasco para a zona do rebaixamento. Mas o gol do Caio Paulista nos acréscimos recolocou o Vasco em 16º lugar. Já caíram Coritiba e América Mineiro, o Goiás está muito perto. Só confirmando, Palmeiras tem 19 vitórias e saldo 30. Isso pode fazer muita diferença. Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo, todos os 3, 18 vitórias. O saldo do Botafogo é 23, o saldo do Atlético Mineiro é 22 e o saldo do Flamengo é 14. Se todo mundo vencer, uma possibilidade domingo, no fim de semana, mas não reduzir esse saldo, o Palmeiras já pode comemorar no final de semana. Aí vai só ratificar o título na quarta-feira. 3 jogos hoje para completar essa antepenúltima rodada.
Grêmio e Goiás. O Grêmio ainda tem uma pequena esperança, 7 da noite joga em Porto Alegre. Aqui, se o Goiás perdoa empatar, já era, ratifica o seu rebaixamento. Além do Grêmio e Goiás, Cruzeiro e Atlético, 8 da noite. Cruzeiro com torcida, deu um jeito, junto ao STJD, de confirmar a presença da torcida no Mineirão. E por fim, para finalizar, às 8h30 da noite, os 3 jogos de hoje, Bragantino e Fortaleza. O Bragantino também sonhando aí com o título, mas cá entre nós é muito difícil. Fim de semana, penúltima rodada. Jogos que de fato interessam. Primeiro, a briga pelo título, já para fazer uma projeção do que vem aí pela frente. Atlético Mineiro e São Paulo, sábado, Mineirão, não vai ser na Arena do Galo, Mineirão, 9 horas da noite. Aí no domingo nós vamos ter a sequência dos times que já entram em campo sabendo do resultado do Atlético Mineiro. Flamengo e Cuiabá, 4 da tarde jogam no Maracanã. Depois ainda na sequência nós vamos ter esse jogo aqui que a gente fala do Fluminense contra o Palmeiras, no Allianz Parque também às 4 horas da tarde. E por fim, às 6h30 tem o Botafogo, ainda sonhando com o título, às 6h30 confirmando contra o Cruzeiro, mas poderia esse jogo também antecipar para as 4 da tarde para todo mundo ficar no mesmo horário. Enfim, mas é uma rodada fundamental. Luta contra o rebaixamento também nesse final de semana, fazendo uma projeção. América e Bahia, América já foi, Bahia continua ameaçado. É domingo, 4 da tarde, no Independência, em Belo Horizonte. Grêmio e Vasco da Gama, dureza pro Vasco, hein? Jogo complicado contra o Tricolor, 6h30, lá na Arena, em Porto Alegre. O Vasco vai ter que somar pontos aí para não depender de ninguém. Santos joga contra o Atlético, vai ser lá em Curitiba, também às 6h30 da tarde. É a luta aí contra o descenso, contra a degola desta Série A do Campeonato Brasileiro. E por fim, a última rodada, os confrontos pelo título e rebaixamento que se misturam. Vamos dar uma olhada, quarta-feira, toda a rodada vai ser 9h30, Cruzeiro e Palmeiras, Mineirão, em tese com torcida novamente lá em Belo Horizonte, jogo onde o Palmeiras, dependendo do final de semana, joga pelo empate para levantar a taça. Internacional e Botafogo também vai ser às 9h30 no Beira-Rio, lá em Porto Alegre. O Inter já garantiu na Sul-Americana. Bahia e Atlético Mineiro lá em Salvador. Pode ser um jogo bem complicado para o Atlético, já que o Bahia luta contra o rebaixamento. E aqui, São Paulo está de sangue doce, já está na Libertadores, mas tem muita rivalidade contra o Flamengo. São os jogos aí muito importantes aí que vão restar nesse brasileiro, além desse confronto direto entre Grêmio e Bragantino. É a reta final, então, da Série A do Campeonato Nacional. Tudo aqui na sua tela, Santos e Fortaleza, Vila Belmiro, finalizando aí os jogos do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Amanhã a gente mostra aí mais 3 partidas, os gols no balanço geral. E o Clube Atlético Metropolitano promove hoje mais um evento, destaque para a venda de Speed Burger, desta vez na Casa do Leão, na rua Max Henning, no bairro Victor Conder. O valor é R$20. Uma última ação aconteceu no Nova Aurora e arrecadou cerca de R$10 mil. É o time que participou da Série B catarinense, tem dívidas, despesas, borderôs, taxas e toda ajuda do torcedor é bem-vinda. E ontem à noite, 7 atletas e o treinador da equipe de judô da Secretaria Municipal de Esportes embarcaram rumo a São Paulo para a seletiva nacional nas categorias sub-18 e sub-21. A competição, como o nome já diz, serve de seletiva para representar o Brasil em eventos internacionais no primeiro semestre de 2024. Os atletas são a Beatriz Chiram, Camila dos Santos, Núbia Wozniacki, Davi Prestes Júnior, Wesley News, Pedro Fernandes, Joaquim Satílio e o técnico Ademir Schutz Júnior. Boa sorte, então, a todos que fazem parte aí desta equipe do judô de Blumenau. E o Schutz, pai, filho, sempre uma referência nessa arte marcial. Fechou, Emerson? Fechou, Rodrigo, um abraço.